Olá, você aluno Focus, você que me acompanha aqui nas nossas aulas de informática, aqui pelo Focus Concursos, né? Mais uma aula para você agora, mais uma aula para você aprender essa disciplina que está fazendo uma diferença tremenda lá na sua aprovação, né? As provas estão vindo com muitas questões de informática e pior, né? As questões estão cada vez com um grau de dificuldade maior. Então você tem que aprender, tem que chegar na sua prova pronto para gabaritar essas questões de informática, ok? Eu sou o professor Érico Araújo, professor de informática aqui do Focus Concursos, e nessa aula a gente vai falar sobre redes de computadores, né? Esse tema, redes de computadores, aparece na maioria dos editais de concurso público, tá? Então o que acontece com esse tópico, né? Com esse tema? Ele pode aparecer como redes de computadores, estar escrito isso, né? E dentro do tópico ter alguns outros componentes ali que podem dificultar o grau de questões da sua prova, ok? Como foi, por exemplo, na prova da Polícia Federal, na última prova da Polícia Federal, na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, onde cai redes de computadores, mas aí a banca coloca alguns subtópicos, né, para dificultar as questões sobre esse tema. E também, pessoal, você precisa saber, né, desse tema redes de computadores, porque se na sua prova, no seu edital, não apareceu redes de computadores, muito provavelmente deve ter aparecido o tema internet. E se apareceu internet, tem muita coisa dessa aula de hoje que você precisa saber para sua prova, que é importante para sua prova, tá bom? Então a gente vai começar, mas antes de começarmos, né, só para lembrar você que você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube, muitas aulas de informática, muitas questões de informática, né, com material lá para você baixar. Você baixa o material, resolve as questões e depois vai lá no nosso canal e assiste aqui o professor resolvendo, explicando para você questão a questão. Também siga o Focus no nosso Instagram e no nosso Facebook, né? Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mundo dos concursos. E também pode ouvir os nossos podcasts, né? Então, nós vamos começar então falando de duas classificações importantes para você entender o que é redes de computadores, né? Primeiro, redes de computadores são, né, dois ou mais computadores conectados trocando informações. E nesse detalhe, computadores, entra também dispositivos, equipamentos, né? Então, lá antigamente, no início das redes, eram só computadores conectados nas redes. Hoje não, hoje a gente tem smartphones, a gente tem tablets, nós temos GPS, né? E também temos o internet das coisas, né? Geladeira pode estar conectada na internet, a sua televisão está conectada na internet. Então mudou-se a definição de redes. Passa então agora a se entender da seguinte maneira: redes de computadores são dois ou mais computadores ou dispositivos conectados na rede trocando informações. Esse conectado na rede não quer dizer que precisa ter alguém operando o computador. Então, se a gente tem uma rede local, por exemplo, né, os computadores estão ligados, mas não tem ninguém no computador, trabalhando no computador, mesmo assim, né, eles trocam informações para saber que a máquina está em rede, tá bom? Então é assim que acontece. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, rede ponto a ponto, né? Às vezes cai lá na sua prova rede ponto a ponto e você não tem noção o que é isso. Rede ponto a ponto são computadores ligados entre si sem a presença de um servidor. Então eu posso ter vários computadores numa rede interligados entre eles, mas eu não tenho um servidor ali para gerenciar essa rede. Quais são as características da rede ponto a ponto? Primeiro, é utilizada em pequenas redes, por isso a ausência do servidor. Então, se eu não tenho um servidor, é a rede a ponto, redes pequenas. Segundo, de fácil implementação. Então, nesse fácil implementação, a gente já pode citar aqui, ó, o sistema de cabeamento simples. Por que de fácil implementação? Olha, basta você ter os cabos, né? Cabo UTP, par trançado, com ponteiras RJ45, interligando as máquinas.
Ligou as máquinas, os cabos foram climpados da maneira correta, na sequência correta dos fios, os computadores já vão se reconhecer sabendo que existe essa interligação, tá bom? Então, fácil implementação. Problema da rede ponto a ponto, baixa segurança. Por que baixa segurança? Primeiro, porque para acesso externo, muito provavelmente não vai se configurar um firewall. Por que não vai configurar um firewall, né? Já que todos os computadores, por exemplo, com o sistema operacional Windows 7, 8, 10, não importa, já vem com um firewall nativo, Porque se nós tivermos aqui, ó, vários usuários, todos eles teriam que configurar o firewall na sua máquina para que essa implementação de segurança pudesse surtir efeito. Mas muito provavelmente numa rede ponto a ponto, pode ter um usuário com o firewall ativo e o outro não. Já numa rede onde nós temos um servidor e as máquinas, né, vão estar conectadas a esse servidor e para ter acesso à internet vão obrigatoriamente ter que acessar esse servidor, que vai ter um proxy, vai ter antivírus, vai ter firewall, então aí já fica mais restrito, já temos mais segurança. Nesse caso aqui, então a segurança é baixa. E qual é o outro fator que nos proporciona a dizer isso, né? A afirmar que a segurança é baixa? Porque nem sempre os usuários têm antivírus e nem sempre quando tem antivírus eles atualizam esse antivírus. Então tem muitos usuários que têm um antivírus instalado na máquina, não deixa a opção de atualização no automático e aí então o antivírus está desatualizado. Pode comprometer toda essa rede, né? Uma invasão numa máquina dessa aqui comprometerá todas as outras máquinas. Por isso que a rede ponto a ponto ela tem baixa segurança, tá bom? Mas a internet e a rede, né, as redes de computadores que vão cair na sua prova, porque o examinador ele sempre tem a tendência de cobrar redes locais, redes metropolitanas ou internet, não importa, mas trazendo num contexto de órgão público, né? Por exemplo, você vai fazer a prova lá para a Polícia Federal. Então, o contexto da cobrança da prova é em torno do órgão, né? De um órgão público, pode ser a PF ou pode ser qualquer órgão. E se for assim, né, nós vamos entender que a rede é no modelo cliente-servidor, tá? Onde nós temos um servidor aqui, ó, servidor, e nós temos os clientes aqui do outro lado, acessando, né, os serviços que esse servidor disponibiliza, né? Então, vamos primeiro para as definições, né? O que é um servidor? O servidor é um equipamento que provê um serviço para outros computadores em uma rede, quer seja ela rede local ou rede mundial de computadores. O servidor não necessariamente precisa ser uma máquina potente, pode ser uma máquina mais inferior. Desde que ele esteja provendo um serviço, ele é um servidor. Mas normalmente, né, órgãos públicos, grandes empresas vão ter máquinas mais robustas, né, para que essa máquina possa funcionar 24 horas, para que possa atender todas as outras máquinas clientes, para que o serviço não caia, né? Vou dar um exemplo bem fácil de você entender. Por exemplo, enviar e receber e-mail. Você vai acessar, por exemplo, o servidor do Gmail. Então, o que o servidor do Gmail faz? Ele provê o serviço de envio e recebimento de mensagens eletrônicas. Entenderam? O servidor faz isso. Agora, o que é o cliente? Aqui é uma confusão, tá? Alguns usuários confundem isso. Cliente não é a pessoa que está acessando o servidor, e sim a máquina que está acessando o servidor. Veja que todos os dispositivos que estão acessando uma rede, quer seja ela a rede local, rede mundial de computadores, obrigatoriamente elas precisam ter um número IP. O que é o número IP? O número IP é um protocolo, né, um protocolo de endereçamento, Internet Protocol, ao qual vai dar um número específico para todos os equipamentos de computadores conectados numa rede. É obrigatório, conectou na rede, é obrigatório ter um número IP. Então, no caso do cliente, é esse equipamento que tem o número IP e não o usuário aqui, ó, acessando esse equipamento, ok? Por quê? O servidor sabe
que esse número IP, depois a gente vai falar um pouquinho para frente, nós temos endereço MAC também, que dá esse endereçamento, tá? Mas o principal aqui para nós é o IP. O servidor sabe que tem um número IP acessando ele, mas ele não sabe que o Joãozinho ali está acessando, daqui a pouco entra o Manuel ali e vai acessar a mesma máquina. Tá? Pode inclusive ter um único usuário cadastrado nessa máquina e várias pessoas diferentes estarem acessando essa máquina. Então o servidor não sabe que aqueles usuários estão fazendo troca entre si. Ele sabe que esse equipamento com o número IP correspondente está acessando os serviços dele. Então, cliente para sua prova é a máquina do usuário, ok? Nós temos também dois tópicos, assim, duas palavras que são muito utilizadas nessas redes cliente-servidor, que é a palavra download e upload. Falando dessa maneira é muito fácil, né? Você vai dizer, professor, download é eu baixar um arquivo do servidor, upload é eu mandar um arquivo para o servidor. Muito fácil. Mas você tem que tomar cuidado na sua prova, que normalmente o examinador, ele faz o enunciado da questão de uma maneira a confundir você. Então, questões muito fáceis, tome cuidado, leia novamente, para ver se você está entendendo certinho o que o examinador está querendo dizer em enviar ou receber um arquivo. Né? Down para baixo, ou seja, estou trazendo do servidor para a máquina cliente. Up para cima, ou seja, estou pegando da máquina cliente e enviando para o servidor, ok? Então isso é o modelo cliente-servidor. Cai-se muito isso em prova, né? E no modelo cliente-servidor, nós temos maior segurança, nós podemos ter mais de um servidor e ele vai fornecer serviços de rede aos demais computadores, que é o que eu acabei de explicar. Muito bem, quando a gente fala em redes de computadores, tem algumas palavras que o usuário ele precisa gravar para a prova. Né? E como você que é meu aluno já sabe, eu sempre explico esses temas de uma maneira que você, usuário doméstico, você que precisa aprender informática somente para acertar as questões da sua prova, precisa saber. Né? Tecnicamente, esses temas são muito complexos, como esse que eu vou falar agora. Mas eu vou explicar para você de um jeito que você vai chegar na prova, vai ler o enunciado e vai acertar a questão. É isso que você precisa. Óbvio, né? Depois que você passou no seu concurso, aquele tão almejado concurso que você queria, se depois você quiser se aprofundar nesse tema informática, aí você vai fazer um curso de graduação, né? E aprender isso tecnicamente mais a fundo. Mas nesse momento não é o seu objetivo. Nesse momento você entender da melhor maneira possível para chegar na sua prova, ler o enunciado e dizer assim, pá, o professor Érico me falou dessa maneira, é a letra A a resposta e você vai ver que o gabarito está certo, tá bom? Primeira palavra que a gente vai falar aqui, ó, é o gateway, né? Gateway, o que ele faz? Ele estabelece a comunicação entre duas redes, convertendo mensagens de um protocolo em mensagem de outro protocolo. Controla o tráfego de informações entre o computador e a internet. Viram? Dessa maneira que eu falei aqui, muito provavelmente você vai falar assim, não entendi nada. Né? Alguns, claro, vão entender, já estudam informática e tudo mais. Mas a grande maioria vai dizer, professor, não entendi nada. Então agora eu vou explicar da maneira que você vai entender. Muito bem. Para a prova, você vai lembrar da seguinte maneira. O gateway é o último equipamento entre você e o meio externo. Você pode ser na sua casa utilizando a internet, ou pode ser você lá num órgão público dentro da intranet acessando a internet, ok? E o meio externo? Quem é o meio externo? A internet. Então é você na sua casa acessando a internet. Na sua casa, né? Pensa comigo aqui. Na sua casa, você está lá no seu notebook, precisa acessar a internet. Quem é o último equipamento entre você e a internet? Claro, ficou fácil. O modem ADSL. Ou seja, todos os dados que chegam da internet para você chegam através de um fio telefônico ou fibra ótica até o seu modem ADSL e você vai lá ver essa mensagem. Pode ser um e-mail, né? E na hora de responder, você vai responder o e-mail, vai dar um enviar, esse e-mail vai para o servidor lá, por exemplo, o Gmail, e ele vai sair por onde? Qual é a porta de saída dele?
o modem ADSL. Então, entre você e a internet, existe um equipamento, o modem ADSL. Ele é o gateway, né? Ele é o que você tem que lembrar para a sua prova. Aí você vai dizer para mim assim, tá, professor, e se eu estiver num órgão público, trabalhando lá e na prova for assim a questão? Muito bem, agora eu vou ensinar você dessa maneira aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, nós temos um órgão qualquer, né? E aqui eu tenho o computador de número 1, computador de número 2. Esse equipamento de número 3 aqui é um switch, né? O switch, se a gente fosse desenhar a simbologia dele, seria dessa maneira. Esse equipamento aqui é um roteador, que é dessa maneira aí a simbologia dele. Aqui faltou o número IP para o switch, né? Deixa eu colocar o número IP aqui para ele, para ficar igualzinho, ó. Então vamos supor que aqui o switch seja 192.168.0, né? 103, porque já temos o 101 e o 102. Então cada equipamento numa rede obrigatoriamente precisa ter um número IP, né? Nesse contexto aqui, ó, se caísse esse desenho na sua prova e perguntasse dos 4 equipamentos dessa rede, qual é o gateway? Aí você vai lembrar do que eu te falei. Gateway é o último equipamento entre você e o meio externo. Quem é o meio externo? A internet. Então, se na prova perguntasse o IP do gateway, qual que você colocaria? O do roteador, né? Esse aqui. Por quê? Olha só, entre a rede e a internet, qual é o último equipamento? Tranquilo? Então isso é o gateway, né? E veja só, pessoal, o gateway, eu vou mostrar aqui para vocês, o gateway, você vai ter que configurar ele no seu computador no seguinte local, né? Eu vou mostrar para você aonde que você vai ver esse número do gateway na sua máquina aí na sua casa, tá? Olha só, estou aqui no meu computador, vou aqui no canto inferior direito, aqui ó, é a área de notificação, guarde esse nome, né? A área de notificação. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima ali do símbolo da rede, vai abrir a central de redes de compartilhamento, vai abrir para você aqui essa opção, você vai em alterar configurações, né, de dispositivos, vai aparecer para você ali ó, conexão local, pode ser a rede wireless também, não tem problema. Você clica com o botão direito do mouse, vai em propriedades, tá? Esse é o caminho. E aí aqui em propriedades nós vamos no protocolo TCP/IP versão 4, tá? Nós estamos utilizando o IPv4. Clicou em IPv4, você vai em propriedades. Então veja que aqui, ó, aparece as configurações da rede desse meu computador. Nesse caso aqui, ó, a gente está usando um número IP automático. Logo a gente vai falar sobre isso. Vamos então setar aqui ó, em usar um IP, o seguinte endereço IP. Então eu vou dar um número IP para essa máquina aqui, ó, 192.168.010. Quando eu clico na tecla Tab, ele já completa para mim o número da máscara de subrede. Então perceba que aqui ó, existe a palavra gateway padrão. Se você colocar números IPs fixos na sua máquina, como eu fiz aqui, obrigatoriamente você vai ter que colocar o número IP do gateway. Por que eu tenho que colocar o número IP do gateway? Se você está na sua casa, lembra que eu falei para você que o número, o gateway é o último equipamento entre você e a internet? Então, aqui você tem que colocar o número do IP do seu modem ADSL. Professor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu sei o número IP do meu modem ADSL? Existem algumas maneiras. No manual do seu modem, se você ainda tiver ele, você pode verificar o número lá do IP. Ou você pode entrar nas configurações do seu modem ADSL, ele vai mostrar para você lá qual é o número IP dele. E aí, a partir desse momento, você tem que vir aqui e colocar o número IP do seu modem. Um número meio padrão que as empresas usam é esse aqui, ó, 192.168.0.1. É um dos números, tá? Existem outros números, aí dependendo da empresa que fabrica o modem, pode utilizar um outro número IP. Mas o 192.168.0.1 é um número bem comum aí dos modems, tá? Se você colocar números
IP fixo no seu computador e não fizer o que eu fiz aqui, colocar o número IP do modem, o que vai acontecer? Você não vai conseguir acessar a internet. Por quê? Porque o seu computador não vai saber qual é o dispositivo que está levando esse endereçamento para fora da sua rede. Tranquilo? Então, aqui a gente entendeu qual é o significado e como funciona o gateway, né, que acabamos de falar. E no caso de empresas é muito comum termos um roteador ali, ok? Beleza? Muito bem. Vamos continuar. TCP/IP, né? O que é o TCP/IP? TCP/IP é um protocolo e aí na sua prova você sempre vai lembrar o seguinte, ele é uma pilha de protocolos, ele é o protocolo padrão das redes, ele é o principal protocolo de redes. Quando a gente fala em redes, a gente está falando de rede mundial de computadores, a gente está falando de rede local, a gente está falando de rede metropolitana, ou seja, redes que comunicam entre outras várias LANs no mesmo município. Isso é a rede metropolitana. Tá? Então, TCP/IP vai estar sempre envolvido na sua prova como a família de protocolos padrão das redes, ou seja, padrão da internet também. Tranquilo? Bom, quando a gente fala em redes de computadores, falamos em números IPs, nós temos duas maneiras de colocar um número IP na sua máquina, tá? Quais são essas maneiras? Nós podemos colocar o número IP dinamicamente, né? Número IP dinâmico, ou número IP estático, certo? Então essas são as duas maneiras que eu tenho como colocar o número IP na minha máquina. E o número IP, como a gente acabou de falar, é obrigatório. Então uma dessas duas maneiras vai ter que ter lá na sua máquina, no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, certo? Como que eu coloco o número IP estático, né? Eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a maneira, tá? Colocar o número IP estático é isso aqui, tá? Eu, usuário, vou lá e defino um número que está na faixa IP da rede que eu estou utilizando. Então é necessário que eu saiba essa faixa IP. Não posso colocar qualquer número aleatório, certo? Então, ó, usar o endereço IP, usar o seguinte endereço IP. Então, o que vai acontecer aqui agora? Toda vez que eu ligar e desligar a minha máquina, esse número IP vai estar ali, né, configurado. Ele só vai mudar se eu entrar aqui e mudar esses números, certo? Então isso é número IP estático, certo? Bom, número IP dinâmico. Eu acabei de falar que é obrigatório ter um número IP, mas aposto que aí na sua casa, né, se você entrar nessas configurações que eu mostrei, o seu IP vai estar dessa maneira, ó. Não tem nenhum número escrito ali, visualmente escrito. Por quê? Porque está setado a opção obter o endereço IP automaticamente. Então isso aqui, existe essa maneira de colocar esse número IP, porque a maioria dos usuários não sabe fazer isso. Então para facilitar as vidas do usuário, nós temos essa possibilidade. Mas se eu não estou colocando o número IP, quem é que está colocando para mim? Alguém tem que colocar, certo? Então quando a gente está utilizando o número IP dinâmico, olha só, dinâmico, quem vai atribuir, ó, vou até escrever, quem vai atribuir número IP para o computador vai ser quem? Um outro protocolo chamado DHCP. Esse nome é importantíssimo para a sua prova, tá? Então, o DHCP é um protocolo que atribui endereços IPs aos computadores dinamicamente. Tá? Você que não colocou o número IP na sua máquina, o DHCP vai colocar para você. E como é que o DHCP funciona? Na sua prova, pode ser que apareça também servidor DHCP. Não quer dizer que ele seja uma máquina. Tá? Então ele é um protocolo. Então o servidor DHCP pode aparecer, protocolo DHCP também pode aparecer. Então como é que vai funcionar isso? Bom, você está na sua casa acessando a internet da sua casa. O DHCP atribuiu um número IP para a sua máquina. Se você sair da sua casa e vier até o Focus Concursos, né, você tem a senha aqui da nossa rede. Nossos alunos têm a senha. Quando você chegar aqui, automaticamente
o DHCP vai pegar o número IP da nossa faixa de número IP que nós utilizamos aqui, um número que não esteja sendo utilizado no momento e vai atribuir ao seu computador, certo? Quando você sair daqui e voltar para sua casa, o DHCP vai fazer a mesma coisa, atribuir um número IP lá da faixa da sua casa para o seu computador. E também pode acontecer isso com o seu smartphone, né? Então todo lugar que você vai que tem uma rede wireless, por exemplo, e você tem a senha de acesso a essa rede, e o seu celular acessa a internet, é porque o DHCP, né, o seu computador está configurado para que seja dessa maneira, ele vai atribuir um número IP diferente para o seu celular, certo? E o DHCP, ele funciona da seguinte maneira: se você desligar o computador na sua casa, ele vai apagar aquele número IP que ele tinha atribuído e quando você ligar novamente, ele vai atribuir um novo número IP para o seu computador. Claro, pode acontecer de ser o mesmo, mas como a combinação de números IPs é muito grande, provavelmente a cada vez que você liga, ele atribui um número IP diferente, certo? Bom, outro detalhe importante, quando a gente coloca IP fixo nos computadores, isso é muito utilizado, por exemplo, nas empresas, nós não podemos colocar dois números IPs na mesma máquina, certo? Nós não podemos. Bom, não é proibido, tá? Você consegue fazer isso. Na prova você tem que tomar muito cuidado com de que maneira o examinador colocou, né, esses termos na sua prova. Por quê? É proibido colocar dois números IPs iguais na mesma máquina numa rede local? Não, não é proibido. É possível colocar dois números IPs iguais em máquinas diferentes, né, numa rede? É possível, certo? Mas só que nós não devemos fazer isso. Por que nós não devemos fazer isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente está numa rede local, certo? E você vai utilizar lá o seu computador. Então, por exemplo, eu tenho um computador de número 1 aqui e eu tenho um computador de número 2 aqui, certo? Vamos colocar mais um de número 3. E aqui no meio eu tenho um hub ou um switch, certo? Então, como é que vai acontecer aqui, ó? O hub e o switch vai estar interligando essas máquinas, certo? Se eu colocar um número IP igual nessas máquinas, o que vai acontecer aqui? Elas vão ligar, mas no momento que eu ligar as máquinas, vai dizer que nós temos um conflito de IP. Então, enquanto a máquina tiver, vamos supor que essa máquina aqui esteja desligada, e o número IP dela é 192.168.0.10. Esse é o número IP dessa máquina. Eu liguei essa máquina de número 1 e fui lá e coloquei o número 192.168.0.10. Viram? É possível colocar o mesmo número em duas máquinas diferentes, certo? O computador vai aceitar que eu faça isso. Mas quando eu ligar essa máquina de número 2, vai aparecer uma mensagem nessas máquinas dizendo que há um conflito de IP, certo? Ela entende que tem mais de um computador ligado nessa rede com o mesmo número IP. E isso é um problema, porque enquanto essas duas máquinas estiverem ligadas e com o mesmo número IP, nós podemos ter vários problemas na transmissão dos pacotes, correndo o risco de perca de pacotes, de colisão de pacotes. Ou seja, essa rede não vai funcionar perfeitamente enquanto você não ir lá e alterar o número IP de uma dessas máquinas, certo? Agora, com a máquina desligada sem problema nenhum. Estando desligada, né, a rede não vai entender que existem dois números IPs. Então cuidado com isso com a sua prova, porque consigo colocar? Consigo colocar. É possível colocar? É possível colocar. Mas não devemos fazer isso, porque nós teremos conflitos nessa rede, certo? Então, e é possível eu utilizar, outra questão importante, é possível eu utilizar IPs fixos em duas máquinas, né, como é a máquina de número 1 e a máquina de número 2, e na máquina de número 3 eu utilizar o DHCP sem problema nenhum. Porque o que vai acontecer nesse caso? Se a máquina de número 3 está desligada, certo? Quando o usuário ligar a máquina, o que o DHCP vai fazer? Então vamos colocar que aqui tem o número 11, né? Vamos acertar esse número. Então o que o DHCP vai fazer? Ele vai ver que o computador de número 1 tem o final 10 e o computador de número 2 tem o final 11. O que ele vai fazer?
ele vai atribuir um número IP a essa máquina, por exemplo, com 192.168.012, né? Porque esse número 12 não está sendo utilizado por nenhum dos computadores. Entenderam? O DHCP, uma vez as máquinas ligadas, ele nunca vai atribuir um número IP a esse computador que já exista, ou seja, de um IP já de uma máquina que esteja ligada. Seja ela sendo atribuída com DHCP ou número estático. Ligou a máquina, o DHCP verifica na rede o número IP que não está sendo utilizado e atribui àquele computador. Tá bom? Então falamos para você sobre redes de computadores, sobre número IP, sobre cliente-servidor e redes ponto a ponto, certo? Então isso já são informações muito relevantes para você acertar as questões lá na sua prova. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.